queria abrir com vocês lá em Êxodo 14. Êxodo 14. A partir do verso 10. Todo mundo achou? Êxodo 14, a partir do verso 10. A minha Bíblia diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Obrigado, amor. Verso 15. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios, e eles o perseguirão, e serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente do exército de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para uns e luz para outros, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante a noite toda. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e os tornou em terra seca, com forte vento oriental, que soprou toda aquela noite. As águas se dividiram, e os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles, até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e o pôs em confusão. Fez que as rodas de seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-lo. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia, o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram de encontro às águas, e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó, que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele sua confiança, como também em Moisés, o seu servo.
Pai, nós te louvamos e agradecemos por estar aqui hoje, ouvindo a tua palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Peço perdão pelos meus pecados, lava a minha vida com teu sangue, Pai, e peço que o teu Espírito Santo possa me usar nesta noite para falar aos nossos corações. Eu te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Essa história, ela é um marco no Velho Testamento. A abertura do Mar Vermelho norteia muita gente. Não é só a gente que crê na palavra, mas ela norteia também muitos teólogos e cientistas. Recentemente passou, há uns 15 dias atrás, passou uma reportagem na Record, falando sobre o Mar Vermelho, se era possível dividir o mar. E os cientistas provando, sim, é possível. E eles provaram lá, numa mesa, com uma rajada de vento, como poderia dividir o mar. E eles falam, realmente, isso pode ter acontecido. Também tem muitos documentários falando que realmente essa história de Moisés aconteceu. Apesar dos egípcios terem apagado a história de Moisés da sua história, dos relatos, eles mandaram deletar tudo o que aconteceu. Mas há de fato, lá naqueles escritos que eles faziam, nos túmulos e papiros que tinham na época, falava assim, de um povo que foi escravo, e era exatamente nesta época, mais ou menos 1300 antes de Cristo. E essa é uma história que eu fiquei pensando, cara, isso aqui começou lá em Abraão, né? Abraão, Deus fez uma aliança com Abraão. Em Gênesis 15, Deus fala que a descendência de Abraão seria incontável como as estrelas do céu. E ele também fala, olha, Abraão, não se preocupe, porque a sua descendência era grande, numerosa, o seu povo vai viver numa terra estrangeira, lá eles serão oprimidos e escravizados por 400 anos. Deus castigaria a nação que os escravizariam. Também diz que o povo seria liberto e sairia da terra com muitos bens, e eles herdariam a terra prometida, que foi prometido lá em Abraão. É engraçado que essa é uma promessa que começou há centenas de anos, mais ou menos 700, 600 anos antes do povo ser liberto. E aí eu fiquei pensando, cara, depois de Abraão veio Isaac, Deus renovou a sua aliança com Isaac, depois veio Jacó, Deus renovou essa aliança dos seus pais com Jacó. Jacó passa a se chamar Israel. Jacó passa a ter 12 filhos, né, que são conhecidas aí as tribos de Israel, que são os filhos de Jacó. Aí Jacó teve um filho que chamava José. José foi um cara querido pelo seu pai e desprezado pelos seus irmãos. José era um cara que interpretava sonhos, e ele interpretou um sonho lá que os irmãos ficaram bravos, e eles ficaram tão bravos com José que na primeira oportunidade eles venderam José como escravo. José foi parar lá no Egito, vendido como escravo para Potifar. José passa a ter confiança de Potifar, aí ele cai numa presepada lá da esposa de Potifar, tem que sair correndo peladão lá no palácio. Ele acaba sendo preso por escolher não desobedecer a Deus. Aí depois ele passa a interpretar os sonhos dos presos. Depois o faraó daquela época tem um sonho, José é chamado para poder interpretar esse sonho, e aí o faraó se encanta por José e ele se torna governador do Egito. E é interessante que essa história de José, de Abraão até José, ocupou praticamente ali a segunda parte de Gênesis toda, e passam-se os anos, essa história de José ela foi esquecida no Egito. O faraó que assumiu, ele já não se lembrava mais de José, não sabia de nada sobre José, e a promessa de Deus começa a se cumprir. O povo de Israel passa a ser um povo numeroso, eles passam a fazer filho assim, igual antigamente, 8, 10, 9, 15, 30 filhos. Eles encheram a terra do Egito, e aí o faraó falou, opa, vou escravizar esse povo. E aí passam-se os anos, nasce um bebê chamado Moisés.
Moisés, ele é deixado pela sua mãe num cesto, deixado ali à beira do rio Nilo, porque todos aqui sabem que naquela época teve um decreto do faraó matando todos os filhos homens, e Moisés, os pais, para não deixar que Moisés fosse pego pelos egípcios, soltou no rio Nilo, entregaram nas mãos de Deus. Moisés foi criado como príncipe do Egito. Moisés cresce no palácio, cresce aprendendo com o faraó, cresce aprendendo táticas de guerra. Num belo dia, ele mata um oficial egípcio, porque esse egípcio agrediu um hebreu. Para não morrer, ele teve que fugir do Egito para não ser morto. Moisés vai lá para Midian, conhece Jetro, se casa com Zípora, e da fuga para Midian, do retorno para o Egito, se passam 40 anos. Num belo momento, Deus ouve o clamor de Israel, ouve os gritos de Israel, e aí Deus aparece para Moisés. Moisés é enviado por Deus de volta para o Egito. O faraó, todos sabem que resistiu libertar os egípcios, mesmo diante de tantos alertas que Moisés deu sobre as pragas. O faraó resistiu, falou não, as pragas vieram, até que veio a 10ª praga e levou os primogênitos do Egito, consequentemente o faraó, e aí Moisés e seu povo acabam sendo libertos e é expulso. E aí essa geração, passaram 700 anos e a geração de Moisés, você pode pensar diferente de mim, eu entendo, mas eu acredito que como nação, nenhuma geração viu tanto poder de Deus assim aos olhos nus, vivos, assim na tua frente, real, como se quase pudesse tocar, como a geração de Moisés. A Bíblia conta de experiências pessoais de muitos homens, mas como povo ali, milhares que presenciaram. Para mim, é essa geração. E esta geração, ele saiu do Egito para herdar uma promessa que Deus fez lá atrás para Abraão. Uma promessa que foi feita para Abraão, Isaac e Jacó. Mas todos sabem que essa geração não cumpriu a promessa. Eles perderam Deus de vista e eles não entraram na terra prometida. Essa geração morreu no deserto, sem que eles entrassem na terra que Deus havia prometido. O que fez esse povo perder a promessa? O que fez eles não herdar essa promessa? O que fez com que só a próxima geração vivenciassem a promessa que Deus fez a Abraão? Você fala assim, Deus deixou de cumprir a promessa? Não, Deus não deixou ele cumpriu a promessa dele, mas aquela geração perdeu o melhor de Deus. E hoje não tem sido diferente, muitos jovens, muitos adolescentes têm perdido o melhor de Deus. Esses dias saiu uma reportagem falando que hoje no Brasil existem mais jovens ateus do que jovens cristãos. E aí me preocupa, porque se a Bíblia fala que nós íamos ser uma geração que ia ver tantas coisas, tanto mover de Deus, aonde está esse mover de Deus? Será que nós estamos perdendo a promessa que Deus prometeu para nós? O fato é que muitos jovens hoje estão deixando de entrar na terra prometida, porque estão perdendo Deus de vista. Alguém aqui já falou de Jesus para um jovem ou para algum adulto, e de repente fala assim, pô cara, eu já fui da igreja, mas eu me desviei. Acho que todo mundo já teve essa experiência, né? Pô, eu ia, meus pais me levavam. Geração que se perdeu. E quais eram os problemas daquela geração? Eu anotei alguns problemas.
O primeiro problema que fez com que essa geração não entrasse na terra prometida, ou não herdasse o melhor de Deus, era a incredulidade. O que é incredulidade? Professor de português, o que é incredulidade? Entendeu? Segundo o professor de português, incredulidade é não crer. Apesar de Deus prometer ao seu povo a terra prometida, apesar de Deus falar, olha, tem uma terra que está esperando por vocês, terra que emana leite e mel, uma terra farta, eles duvidaram de Deus e de Moisés, eles criaram outros ídolos, e se você ler no capítulo 32 de Gênesis, você vai ver que o povo abandonou a Deus, chegou ao ponto de criar lá um bezerrinho. E mesmo diante de tudo que esse povo viu 10 pragas, esse povo viu o mar se abrir, esse povo viu uma coluna de fogo, esse povo viu comida cair do céu, esse povo viu Deus livrar eles de guerras, vencer batalhas, sustentá-los no Egito, e eles não creram. O segundo ponto é corrupção. Esse povo se corrompeu, assim como a nossa geração anda corrompida. Esse povo achou que poderia barganhar com Deus, ou melhor, enganar Deus. Moisés subiu no monte lá para buscar as tábuas das leis, para receber as leis. Esse povo, o cara morreu, Deus abandonou a gente, Moisés foi e Deus foi junto. Vamos criar aqui um ídolo para que possa nos guiar. O povo se corrompeu, não soube esperar a promessa de Deus. E hoje tem muita gente querendo fazer as coisas pelas próprias mãos. Nós temos uma geração ou pessoas lá fora corrompidas. Nós temos evangélicos no Congresso corrompidos, que se dizem evangélicos, pregam valores de família, mas aí você vai procurar na justiça, o cara está arrebentado com a justiça. Eles não esperaram que a promessa de Deus se cumprisse, e eles perderam aquilo que o Senhor prometeu. Mas faltavam-lhes fé. Se a gente vê Êxodo 16, conta que Deus mandou um maná, alimento para eles. Se você não sabe o que é maná, são ingredientes que Deus mandava para eles fazerem pão, bolo, e Deus mandava todo dia, e falava assim, olha, isso aqui Deus vai mandar todo dia para vocês, vocês não precisam guardar. Por quê? Porque amanhã eu vou mandar mais. Então pega o que você vai consumir hoje e só. Aí alguns espertinhos, vai que falta para amanhã, né? E se Deus não mandar amanhã? Nós vamos passar fome, gente. Não, pega mais. E aí, o que fez? Quem sabe no dia seguinte vê que a comida do pessoal que guardou amanheceu cheia de bicho. Deus mandou maior churrascão lá, picanha para eles, mandou contrafilé, mandou franguinho, asinha de frango. E esse povo, mesmo assim, não acreditava. Faltavam-lhes fé. O povo não deu ouvido às instruções de Moisés e seu povo e começava a guardar as coisas. Outro, murmuração. Murmuração. Se você não sabe o que é murmuração, professor de português, o que é murmuração? Reclamando, que cara chato que só reclama, né? E aí mesmo diante de tudo que eles viram, esse povo se tornou um povo exigente e reclamava constantemente daquilo que Deus mandava. Aí você vê na primeira dificuldade deles, que eles saíram do Egito, lá antes de dividir o mar, eles falaram para Moisés, por que você tirou a gente daqui? Foi por falta de túmulo? Não tinha túmulo no Egito para enterrar a gente? Para que você tirou a gente? Para morrer no deserto? Era melhor ter ficado ali.
Era melhor ter ficado sendo escravo do Egito, pelo menos lá a gente ia viver. Eles não tiveram fé que Deus os tiraria de lá. Êxodo 16, de novo, nas provisões do maná, o povo reclamou e começou a se queixar. O cara sentiu saudade do Burger King do Egito, do McDonald's do Egito, do lanchão do Egito. Mas Deus estava mandando lá picanha, melhor do que o do Montana Grill ali. Mas eles estavam com saudade da cebola. Murmuraram pela falta de água, criaram um bezerro, reclamaram da falta da cebola, se diziam impossível de herdar a terra prometida. A incredulidade, o fato de não crerem, o fato de se corromperem, a falta de fé, a murmuração, se estendeu a tal ponto que nem Moisés entrou na terra prometida. Se você olhar em Números 20:12, Deus diz para Moisés: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essa geração viu com os próprios olhos, cara, a maior manifestação de Deus. Pragas, colunas de fogo, mar se dividindo, comida caindo do céu, batalhas sendo vencidas. Nada disso. E aí existem 5 falhas dessa geração. Eles recorriam ao Senhor. Eles sabiam que no momento de socorro eles tinham a quem clamar. Mas eles não abandonaram a sua vida, o seu estilo de vida do Egito. Eles não abandonaram os seus pecados. Eles não abandonaram os seus deuses do Egito. Primeiras dificuldades, minha vida no Egito era tão boa, para que o Senhor me tirou de lá? Mesmo sabendo que tinha algo extraordinário no final. E às vezes a gente perde o melhor de Deus, porque nós estamos presos a pecados, porque nós estamos presos a coisas, porque o nosso coração não está naquilo que Deus quer para a gente, mas sim em bens materiais, em relacionamentos que têm nos afastado dele. Nós estamos presos a Egito. O Egito dessa geração tem sido muitas vezes as redes sociais, namoradinhos e namoradinhas, tem sido pessoas que dão mais valor a carro do que a Deus. Eles não creram na promessa de Deus para o seu povo. Mesmo não tendo nada, ainda assim eles reclamaram das provisões de Deus. Eles acharam que Deus havia se esquecido deles. E por último, eles não tiveram interesse na relação com Deus. A história de Moisés fala toda da relação de Deus com Moisés. Moisés buscando ao Senhor, mas não fala de Israel buscando ao Senhor. E aí eu te pergunto, como nós podemos viver o melhor de Deus? Como a nossa geração pode ficar distante dessas coisas que nos afastam do Egito? A primeira coisa é: tenha fé. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós deixar o coração de Deus satisfeito se não tivermos fé. Jesus disse também: olha, a gente cantou aqui, se vocês tiverem fé com um grão de mostarda, direis ao monte: sai daqui, vai para lá, passa daqui, vai acolá, e nada vai ser impossível para vocês. A fé nos faz experimentar coisas extraordinárias. A fé move o coração de Deus a nosso favor. A fé nos sustenta e nos faz permanecer firmes na promessa. A fé nos faz herdeiros da promessa. A fé precede os milagres. A nossa fé em Cristo, em Deus, protege a promessa que Ele tem para nós.
Então o primeiro ponto é, nós precisamos ter fé, porque a fé agrada o coração de Deus, e a fé nos sustenta na promessa, crendo que Ele vai nos sustentar no deserto. Segundo, não duvide do maná de Deus. Deus sustentou aquele povo no deserto. Isso significa que Ele vai te sustentar no seu deserto, até o fim. Hoje Deus também nos manda o maná, todos os dias. E aí você pergunta, mas qual é o maná que Deus está mandando? Porque quem compra comida no supermercado é minha mãe. Mas quem dá o sustento para os seus pais para ir lá comprar comida é Deus. O maná de hoje é a palavra de Deus, porque nós temos aqui o sustento para vivermos todos os dias debaixo da proteção dEle, da promessa do Senhor. Aqui estão todas as promessas que nós precisamos para viver uma vida abençoada e feliz aqui na terra. Deus ordenou depois seu sucessor Josué, e ele diz, olha, medita na minha palavra dia e noite, pois ela irá sustentar a sua fé, e vai te sustentar no deserto. Cara, quando a gente passa por dificuldades, aquilo que mais nos conforta, não é dinheiro, não é roupa, não é carro, não é amigos, mas é Deus. E vocês são novos aqui, assim como eu, e todos nós vamos passar por desertos. E a gente precisa confiar na palavra e na promessa que Deus tem aqui para a gente. É isso aqui que vai nos sustentar. Por isso nós precisamos lembrar de meditar na palavra dia e noite. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Outro ponto, priorize Deus. Uma das coisas que nós temos mais dificuldade nos dias de hoje é priorizar a Deus, porque nós achamos que a gente está às vezes fazendo um favor para eles. Aquela geração de Moisés achou que Deus estava fazendo um favor de mandar a provisão para eles. Aquela geração achou que Deus fez um simples favor de abrir o Mar Vermelho para eles. Aquela geração achava, olha, eu estou saindo do Egito, Deus, porque eu estou fazendo uma boa vontade com você. Aquele povo não priorizava Deus. Aquele povo estava interessado naquilo que eles iam ter na terra prometida, mas eles não estavam interessados em ter Deus como sua prioridade. Na primeira oportunidade, eles abandonaram a Deus. Jesus disse, olha, busquem o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele fala assim, olha, priorizem as coisas de Deus, porque depois que você me priorizar, viver para mim, você me ter como prioridade na sua vida, onde os seus relacionamentos estarão atrás de mim, onde a sua escola vai estar atrás de mim, onde os seus bens estarão atrás de mim, onde o seu Facebook vai estar atrás de mim, aí eu vou acrescentar na sua vida, e eu vou te sustentar no deserto. O mandamento mais importante é amar a Deus acima de todas as coisas. A palavra diz, amem a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com tudo aquilo que você tem. O amor de Deus precisa mexer com nós, porque nós não estamos fazendo um favor para Deus estar aqui, é o favor de Deus para nós, pela sua graça que nós estamos aqui. E é porque Ele nos amou que nós estamos aqui, e a gente precisa amar a Deus. O maior pecado de Israel foi que o coração deles não estiveram em Deus, mas sim nas coisas que eles deixaram no Egito. Muitas vezes nós estamos na igreja, a gente vem todo domingo na igreja, a gente participa de todas as programações na igreja, a gente vem todo sábado, mas muitas vezes nossos corações estão no Egito. O povo de Israel achava que Deus estava fazendo um favor para eles, e isto os tiraram da promessa, que se cumpriu só na outra geração. Outro ponto, procure se relacionar com Deus e refletir a sua glória em você.
Relacione-se com Deus para que a glória dele seja manifestada em você. A palavra de Deus diz lá em Êxodo 33:11 que fala assim: o Senhor falava com Moisés face a face com quem fala com seu amigo. A Bíblia fala que o rosto de Moisés brilhava porque manifestava a glória de Deus. Eu não sei, alguém aqui já teve uma experiência assim de falar assim, alguma pessoa na rua fala assim: pô, tem algo diferente em você. Você é diferente. Eu já tive essa experiência. E é muito legal. Porque isso só pode ser fruto se nós desenvolvermos experiências com Deus, se nós nos relacionarmos com Deus. Moisés, a glória de Deus se manifestava em Moisés, porque ele se relacionava com Deus, como quem fala com o nosso amigo. A gente precisa entender que Deus é o nosso melhor amigo, Deus é o nosso bem maior, Deus é mais importante que tudo. E a relação de Moisés era tão próxima, era mais de que um pai para filho, era de melhor amigo, era de confiança. O relacionamento era tão forte com ele, que a face chegava a brilhar. Quantos aqui querem ter a sua face brilhando da glória de Deus? Quantos aqui? Para isso a gente precisa aprender que nós precisamos buscar relacionamento com Deus, oração, leitura da palavra, estar na casa de Deus. O nosso coração precisa estar nele e não em coisas. Outro é: creia no poder do sangue do Cordeiro. A última praga do Egito, ela é considerada no momento que foi a primeira Páscoa. O sangue do Cordeiro que foi derramado nas portas e nas casas dos hebreus no Egito salvou aquele povo da escravidão, da morte, e lhes deu uma nova vida. É assim que Jesus faz com a gente. No Novo Testamento, Jesus foi apresentado: olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz nos libertou da escravidão, nos libertou do pecado, nos deu uma nova vida, assim como o Cordeiro libertou os hebreus do Egito. Por causa do sangue de Jesus, hoje a gente pode dizer que nós temos uma promessa, que nós herdamos uma promessa. Aquilo que Deus prometeu lá atrás para Abraão, hoje ela pode ser cumprida na minha vida e na sua vida, porque por causa de Jesus. Glória a Deus por isso, amém? Outro ponto: saiba que as promessas de Deus, elas vão se cumprir na vida de cada um de vocês. A palavra de Deus diz em Números 23:19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acredite nas promessas de Deus. Se a Bíblia está falando que Jesus vai voltar, é porque Ele vai cumprir, e Ele vai voltar. A Bíblia está falando que Ele vai te sustentar no deserto, é porque Ele vai cumprir, Ele vai te sustentar. A Bíblia está falando que no momento que você se sentir sozinho, você não vai estar sozinho, Ele vai estar com você. Se nós crermos em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, e isso nós precisamos nos lembrar todos os dias, que nós cremos nele, que nós temos fé nele, nós também herdaremos a terra prometida, que está nos esperando. Um lugar onde não vai mais ter choro, não vai mais ter dor, mas sim nós vamos ter paz, alegria, festa e viver com Deus eternamente. Eu quero morar num lugar que Deus preparou para mim. Jesus já está lá preparando um lugar para nós, e Ele vai voltar para vir buscar a gente, e nós somos herdeiros dessa promessa. Eu não quero perder essa promessa de vista. Alguém aqui está a fim de perder? Eu não. E se um dia você se deparar com o mar, e aí você vai falar: cara, me lasquei, os egípcios estão vindo atrás de mim.
Se um dia você se deparar com o mar e você fala, meu, a tentação está vindo me buscar, eu não vou resistir. Se um dia você se deparar de frente para o mar e pensar que hoje é o meu fim, não esqueça que nada é impossível para Deus. Nós temos um Deus do impossível, e a palavra nos diz isso. Quando você achar que não tem mais saída nenhuma, Deus vai te surpreender e vai abrir o mar a teu favor. E se você falar assim, será que Ele vai abrir o mar? Tem uma música que diz que se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer o quê? Andar por sobre as águas. Deus é um Deus de surpresas. Deus é um Deus de novidades. O povo de Israel, quando achou que voltaria para as mãos dos egípcios, queria morrer ou queria voltar para a escravidão, Deus os surpreendeu e deu livramento e abriu o mar. Sabe quantas pessoas passaram no mar? Alguém sabe quantas pessoas passaram no mar? A Bíblia fala em 600 mil homens, mais mulheres e crianças, mais animais e estrangeiros. Alguns dizem que isso gira em torno de 2 milhões a 3 milhões de pessoas. São 3 Campinas atravessando o mar. São 3 cidades de Campinas que estavam sem saída, e Deus abriu o mar para aquele povo atravessar. 5 coisas que você deve ter com você para não perder Deus de vista. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de nenhum de nós. A Bíblia diz que ainda que a mãe se esqueça de um filho, Deus não se esqueceu de você. Nós temos a quem socorrer nas horas difíceis. Cara, e a coisa mais maravilhosa é chorar nos braços do Senhor, sabendo que Ele vai nos promover o socorro. Creia nas promessas, creia que elas irão se cumprir. Nós temos uma promessa para nós. Santifique-se, livre-se do pecado, livre-se daquilo que te amarra no Egito, que te aprisiona lá no Egito. Se santifique-se, pois sem santidade ninguém vai poder ver a Deus. E creia no poder libertador de Jesus e no poder do sangue de Jesus. Será que quantos aqui, ou será que nós queremos realmente herdar a promessa que Deus tem para nós? Você fala assim, pô, eu sou tão novo, cara. Mas eu penso na minha vida muita coisa Deus poderia ter feito na minha vida, que se eu olhasse para trás eu poderia ter agido diferente. Mas eu deixei que Deus não fizesse na minha vida por causa de mim. Nós precisamos entender que Deus tem uma promessa sobre nós, e o que Deus tem lá na frente para a gente é maravilhoso. Eu creio que a vida é um grande deserto. Deus nos tira do pecado, nos livra do Egito, abre o mar para nós e nos manda para o deserto. E aí Deus fala assim, eu vou te sustentar todos os dias da sua vida, porque lá no final você vai entrar na terra prometida, um lugar onde não vai ter choro, um lugar onde não vai ter dor, mas vai ter paz, alegria e festa com o nosso Jesus. Abaixe sua cabeça. Entra agora na presença do Senhor. Fale com Ele. Talvez você possa ter pensado assim, poxa, eu tenho faltado fé, eu não tenho tido fé, ou alguma coisa que tem te afastado do Senhor. Fala com Ele, fala assim, Deus, eu não quero perder essa promessa que o Senhor tem para mim.
esta é uma excelente oportunidade. Por mais que nós já andemos com Jesus, de nos reconciliar com Ele e falar assim: Jesus, eu quero mais de Ti. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero crer nas Tuas promessas. Hoje Deus te dá uma oportunidade e Ele fala: eu quero te tirar do Egito, eu quero te tirar daquilo que te aprisiona. Ele está te convidando para você caminhar com Ele. Ele quer cumprir em você as promessas que Ele tem para você. Mas a gente só vai poder viver isso se a gente entender o poder do sangue de Jesus. Aquela geração viu milagres. Aquela geração viu coisas extraordinárias. E Deus quer que você veja coisas extraordinárias na sua vida. Mas nós precisamos crer e ter fé. Qual será o tamanho da nossa fé? Se a tua fé tem sido tão pequena, peça para Deus: Deus, me dá fé, me sustente. Ó Pai, eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso do Senhor, Pai. Porque sem Ti eu não sou nada. Porque sem o Senhor eu estaria perdido. Pai, eu me coloco de joelhos diante de Ti, Pai, para dizer que eu sou totalmente dependente do Senhor, para dizer que sem Ti eu não sou nada. Ó Deus, obrigado pela Tua salvação, obrigado pelo Teu sacrifício na cruz, obrigado pelo aquele sangue derramado que me libertou. Obrigado, Pai, porque hoje eu posso crer nas Tuas promessas. Porque o dia que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, o Senhor me fez herdeiro de uma promessa, Deus. Pai, eu quero que elas se cumpram em mim. E por isso eu peço humildemente, Deus, que o Senhor me sustente, que o Senhor me guarde nos desertos que nós vamos encontrar na nossa vida. Pai, que nós possamos crer na Tua palavra, que nós possamos crer no Teu sustento, que nós possamos ter fé em Ti, ó Pai, que a fé que nós temos em Ti possa proteger a promessa que o Senhor tem para nós. Pai, que nós possamos desenvolver relacionamento íntimo e intenso com o Senhor, Pai, assim como Moisés teve um relacionamento íntimo contigo, ó Pai, a tal ponto de a sua face brilhar e manifestar a sua glória, Pai. Manifesta a sua glória sobre a vida de cada um de nós, Deus, para que as pessoas lá fora possam ver a diferença em nós, que eles possam ver que há algo de diferente na nossa vida, e nós possamos falar que é a glória de Deus, é Jesus que nos libertou, que nos tirou do nosso Egito, que nos resgatou e nos deu uma vida nova, intensa, feliz. Pai, não nos deixe esquecer daquilo que o Senhor fez por nós.
Quantas vezes, ó Pai, nós vemos a Bíblia dizendo para nós não nos esquecermos das coisas que o Senhor faz por nós. Pai, eu te peço que o Senhor não nos deixe esquecer dos milagres que o Senhor tem derramados na nossa vida, pois elas vão nos sustentar e vão alimentar a nossa fé, para que as suas promessas se cumpram em nós, Pai. Deus, eu peço pela vida de cada um aqui, Deus, sustente os meus irmãos na fé, Pai. Sustente os meus irmãos nos seus caminhos, Pai. Pai, que aquela coluna, Pai, que guiou aquele povo, Deus, assim como o Senhor guiou aquele povo no deserto, guia-nos aqui, ó Pai. Guia os nossos jovens aqui, Pai. Guia os nossos adolescentes, Pai. Que mesmo de tão novo, ó Pai, nós possamos entender que há uma promessa sobre cada um de nós, ó Pai. E não nos deixe perder esta promessa de vida, ó Pai. Nós não queremos ser uma geração incrédula, como foi aquela geração que saiu do Egito. Mas nós queremos ser uma geração que o Senhor vai cumprir as promessas que o Senhor tem para nós. Que a gente não perca o Deus de vista, que a gente não perca o Senhor de vista, Pai, mas que a gente possa entender todos os dias que se diante de nós, se a gente estiver diante do impossível, o Senhor vai abrir o mar a nosso favor. Ó Deus, eu faço essa oração em nome de Jesus, e rendido aos teus pés eu estou, e eis-me aqui, Deus, para que as tuas promessas se cumpram na vida de cada um de nós. Eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém.